e a Rede Global de Cidades Antirracistas promovendo este encontro. Né? Quando a gente olha para 2023, a gente está chegando no final do ano, não sei quem gosta aqui de fazer retrospectiva. Como é que foi esse ano, né? Desde janeiro, o que teve de bom? E uma coisa que, para mim, fica um marco de um momento muito significativo e animador foi o lançamento aqui no Rio de Janeiro dessa estratégia Primeira Infância Antirracista. Então, o PIA é uma conquista, né? É um marco que a gente guarda como um marco muito animador de 2023. Essa estratégia foi lançada pela Unicef aqui no Rio de Janeiro em maio deste ano, e ela marca esse início desse movimento, né? Na verdade, é fortalecer esse olhar para como é que é o impacto do racismo desde os primeiros anos de vida e como a gente tem que tomar uma atitude que não pode esperar, de construir serviços, de construir políticas, né, de construir ações antirracistas desde o primeiro momento de vida. Então, o PIA foi lançado na Pavuna. Não sei quem é daqui da Pavuna, conhece a Pavuna? Pois bem, bem-vinda, Pavuna. Né, a Pavuna é um território da Zona Norte aqui do Rio, onde 60% dos moradores são negros, né, acima da média da cidade do Rio. E a Pavuna participa da iniciativa Agenda Cidade Unicef. Né? Essa iniciativa que acontece no Rio de Janeiro e em outras 7 capitais. Né? Lá no Guamá, em Belém, acontece em Valéria, em Salvador, acontece no Ibura, no Recife, e acontece em Cidade Operária, em São Luís, e aqui na Pavuna, no Rio de Janeiro, e temos mais 3 cidades que também participam, né, que é Fortaleza, Manaus e São Paulo, que não puderam estar aqui hoje. Mas esses 8 territórios, onde a gente tem essa iniciativa Agenda Cidade Unicef, Unicef em parceria com as prefeituras municipais. E a Agenda Cidade Unicef, ela se propõe a promover oportunidades para crianças e adolescentes, buscando a prevenção de violências. Né? Então, e como é que a gente pode falar de prevenção de violência sem falar de racismo? Então, é por isso que a gente está aqui, para discutir como é que racismo impacta a vida de crianças e adolescentes desde a gestação, né, da mulher negra, e como é que a gente tem que se mobilizar, assumir e construir imediatamente, com urgência, respostas antirracistas. E é para essa discussão que eu tenho a honra de chamar que Prefeitura do Rio de Janeiro, na figura de Iago Feitosa, né, coordenador da promoção da igualdade racial. Obrigada, Iago, por nos receber aqui, né, nesse evento. Coleguíssima Maíra Souza, né, que é oficial de desenvolvimento infantil da Unicef no Brasil. Diretamente de São Luís, muito bem-vinda, Ismênia Miranda, vice-prefeita do município de São Luís. Edilson Moura, vice-prefeito da cidade de Belém, muito obrigada por estar aqui, Edilson. Oilda Rejane, secretária de reparação da Prefeitura de Salvador. Secretaria, depois você me conta, tá? Se eu errei, mas se não é secretária, vai ser. Já estou aqui, ó, vendo o futuro. E a coordenadora de política de saúde integral da população negra de Recife, Rose Santos. Mesa caprichadíssima, um painel importante. É 1 hora de discussão, gente, papo reto, assim, direto, discussão certeira. Passo a palavra aqui e o comando para a Maíra. Obrigada, Maíra. Obrigada, Ima. Boa tarde, gente. Ai, adoro plateia responsiva. Então, eu sou Maíra Souza, eu sou oficial de desenvolvimento infantil na primeira infância no Unicef no Brasil, fico baseada em Brasília e estou à frente do Primeira Infância Antirracista, do PIA. E o PIA ele nasce muito desse entendimento de que não tem como a gente falar sobre prevenção e proteção contra as violências sem falar explicitamente de racismo. Não tem como a gente continuar numa lógica de só falar de vulnerabilidades, de pobreza, de exclusão, sem endereçar todas as relações étnico-raciais e tudo isso que implica na experiência de crianças e adolescentes. E existe também esse entendimento nosso
E quando eu digo nosso, não é nem só do Unicef, mas né, da comunidade científica, da sociedade civil e também do poder público, de que, pela primeira vez que as crianças vivenciam uma experiência de racismo, é ainda nos primeiros anos de vida, né, muitas vezes antes mesmo de nascer, né, quando a gente fala de violência obstétrica e de outras formas de exposição ao estresse tóxico. Então, nós sabemos que, na primeira infância, esse período que é do 0 aos 6 anos de idade, que tudo o que acontece nessa faixa etária tem uma repercussão para o resto da vida, né? Então, é quando a gente estabelece as bases do desenvolvimento, quando nós aprendemos a desenvolver as nossas capacidades cognitivas, emocionais, a nossa forma, né, de se entender no mundo. É o período em que a gente constrói a nossa autoestima, que a gente desenvolve a nossa autoconfiança. E quando a gente não tem um aparato, né, algo que consiga nos apoiar a desenvolver tudo isso, o que sobra, né, o que fica? Então, quando a gente percebe que a criança, na pré-escola ou na creche, é a primeira vez que ela tem contato com esse tipo de violência, né, que ela é discriminada pelos coleguinhas, ela é discriminada pelos professores, pelas professoras, o quão nocivo isso é e o quanto é a nossa responsabilidade, né, enquanto adultos, olhar para essas crianças, olhar para essas estruturas e também para essas políticas públicas. Então, eu estou aqui com essa mesa qualificadíssima, que eu estou emocionada de compartilhar. Passo, então, a palavra para o Iago, para compartilhar um pouco como é que tem sido, né, na experiência do Rio de Janeiro, esse poder de fazer em rede, né, essa ação, e como é que você enxerga esse desenho das políticas públicas voltadas para uma ação antirracista. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado, Maíra. Oi, tudo bem? Você trabalhou comigo no projeto da Pavuna, né? Olha só, viu? Eu te falei. Gente, eu quero saudar aqui a Unicef, em nome da Imaculada, com o projeto dela de primeira infância antirracista, entendendo que é um projeto importante para a gente, mas que também traz alguns desafios, sobretudo para quem está dentro da administração pública. E para mim estar compondo hoje essa tábua com as pessoas que estão aqui, para mim é uma honra, e também poder representar, não é, Nega Cris, a rede de cidades antirracistas, representada aqui hoje pela sociedade civil, lá de Macaé também, de São João da Barra, e outras pessoas que logo mais vão chegar. É importante ver a juventude aqui da Pavuna presente também, quero saudar a presença de vocês. Bom, como a Maíra trouxe, hoje a cidade do Rio de Janeiro está presidindo a Rede Global de Cidades Antirracistas, que tem a alegria de estar compondo essa mesa. E a rede, gente, ela nos traz, além de um trabalho incessante dentro da administração pública, uma provocação para a gestão pública, que é muito importante. A experiência de gestão pública no combate ao racismo, ela é muito recente. Ela tem, basicamente, na estrutura de governos, apenas 20 anos. Ou seja, tivemos quase 400 anos de escravidão, e após a escravidão ainda tivemos que lidar com o eugenismo dentro da administração pública, que, em geral, né, ela vai afirmar para você, sendo uma pessoa preta, que você só é capaz de lidar com trabalhos braçais, enquanto os trabalhos de administração, os trabalhos intelectuais, ela é executada por pessoas brancas. Ou seja, ao longo desse tempo todo, a administração pública teve e ainda tem que enfrentar esses problemas. Mas aí, há 20 anos atrás, surge a Secretaria de Igualdade Racial, que hoje é o Ministério da Igualdade Racial, com a Aniele Franco. Eu imagino que aqui todos vocês devam conhecer, é uma representante nossa. E quando chega um órgão dentro da administração pública focado com o problema de racismo,
Primeira coisa, o Estado ele reconhece que o racismo é um problema social, portanto, um problema a ser enfrentado pelo Estado. Ou seja, o Estado já não se exime mais da questão do racismo. E uma outra coisa se coloca para a gente. Como nós, gestores, voltados ao combate ao racismo, podemos construir ferramentas contra o racismo dentro da administração pública, uma vez que esse problema, apesar de antigo, é reconhecidamente um problema institucional para as instituições tão recentes. Então, eu acho que eu vou ter no cronograma eu acho que eu vou ter uma outra fala, não sei, porque já disseram que eu tenho 2 minutinhos, então tem que encerrar aqui. Então, nesse papel de provocador, apresentando a Rede Global de Cidades Antirracistas, o que é isso? É o esforço que as cidades fizeram, não só gestores públicos, mas junto à sociedade civil, para juntos construir ferramentas e fortalecer o combate ao racismo dentro das instituições públicas. Então, quero deixar essa provocação, dizendo que o racismo é um debate novo para a administração pública, e para isso nós temos que construir instrumentos efetivos. E é por conta disso que a Rede de Cidades Antirracistas ela existe e ela se dispõe aos gestores públicos a estar fortalecendo as lutas locais. Perfeito, Thiago, obrigada. E esse ponto que você trouxe me fez muito pensar de um trecho do livro da Bárbara Carini, que ela fala da importância dos sonhos, né? O quanto que, para a nossa população, o sonhar além, né, de trabalhos braçais, por exemplo, é algo que é construído na infância, né? Quando a gente se permite a construir, né, por meio das brincadeiras, da ludicidade, é um sonho de um futuro possível, né? E o quanto é importante a gente usar todas as ferramentas possíveis para estimular que outros sonhos são possíveis para as nossas crianças. Obrigada. E pensando também nisso que você trouxe, do quanto que é recente essa pauta do enfrentamento ao racismo nas políticas públicas, queria convidar a Oilda, de Salvador. A Oilda, ela é secretária de reparação, a CEMUR, que é uma das poucas prefeituras que tem uma secretaria dedicada, né, para essa pauta. Então, a palavra está com você, Oilda. Obrigada, Maíra. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É uma alegria muito grande, uma emoção também estar nessa mesa, aqui representando a Prefeitura de Salvador, representando o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, e também a professora Ivete Sacramento, Maíra, que a CEMUR, como vocês acabaram de mencionar, é a primeira secretaria no Brasil, a primeira secretaria municipal de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo. Então, se nós temos, Iago, 20 anos, a CEMUR também, agora em 2023, completa, imaculada, já agradecendo imensamente o convite do Unicef, da Rede de Cidades Antirracistas, pela participação de Salvador nesse espaço. Então, quando eu recebi, foi uma alegria muito grande. Eu estava falando há pouco com o secretário-geral das prefeituras bairro de Salvador, que está aqui presente nesse momento, e já foi mencionado, inclusive, Valéria aqui, secretário, esse projeto tão importante que o Unicef tem. Então, nesse momento, é fundamental dizer que esses 20 anos que a Secretaria Municipal da Reparação tem, e completa agora no dia 18 de dezembro, um dia depois do meu aniversário, que é dia 17, são 20 anos de muita luta, mas de muita luta com articulações, como essas ações que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, essa atuação com essa mesa tão representativa, que tem um orgulho, a honra de ter sido convidada a representar Salvador nessa mesa, essa mesa ela trata, Imaculada, da transversalidade, que é a base da atuação da Secretaria Municipal da Reparação, da CEMUR, que às vezes a gente escuta lá, secretário, nos dizendo, é CEMUR, mas é SAMU, não é SAMU, não, é CEMUR. Mas o que vocês fazem?
Ah, é a Secretaria da Reparação. Ah, tem uma rua que está com calçamento danificado. Mas não é esse tipo de reparação, não é, Imaculada, que a gente faz? É essa reparação histórica que a água acabou de trazer. Dos quase 4 séculos de escravização de pessoas. E menos de 20 anos, porque a gente vai completar agora, em dezembro, 20 anos de políticas públicas de promoção da equidade racial, de combate ao racismo. E isso vai além da igualdade. Por quê? Porque, como advogada, eu fico tranquila, mas, ao mesmo tempo, com o coração apertado, para dizer da alegria de saber que a nossa Constituição Federal ela é reconhecida internacionalmente. O seu artigo 5º nos diz: todos são iguais perante a lei. Mas esse auditório, que inclusive tem muitos jovens, e eu fico feliz de ver a juventude trabalhando, atuando por uma sociedade que seja verdadeiramente igualitária, mas uma igualdade que dialoga sobre o conceito de equiparar. Por isso, reparação. Por isso, reparar, que é corrigir essas desigualdades étnico-raciais que foram historicamente construídas. Então, quando a Prefeitura de Salvador encampa essa parceria tão importante com a Unicef, quando a Prefeitura de Salvador participa, inclusive com a alegria de ter sido convidada como cidade referência na rede de cidades antirracistas, quando estávamos aqui no ano passado para falar dessa referência de Salvador com 20 anos, é fundamental falar também da atuação da professora Ivete Sacramento, que foi a primeira reitora negra desse país. Um país majoritariamente negro. Mas aí a gente se pergunta, e onde estão negros e negras nesses espaços de poder? Por isso, essa emoção também de estar aqui me representando, né, como profissional, servidora pública, há mais de 17 anos no município de Salvador, e, atualmente, eu coordeno o Programa de Combate ao Racismo Institucional, o PCRI, que é um programa que está, desde 2005, trazendo, não só para Salvador, mas para o mundo, porque diariamente a gente recebe várias cidades, países, buscando essa expertise numa atuação, porque Salvador é tida como a cidade mais negra fora da África. 82% da nossa população é formada por negros e negras. E esses negros e negras que formam a nossa população, muitas vezes, não têm o direito de chegar ao envelhecimento, porque a cada 23 minutos, e aqui com dados da ONU e do Unicef, um jovem negro morre no nosso país. Então, como uma mulher negra, e uma mulher negra de pele retinta, num país cujo racismo é de marca, falar de primeira infância antirracista é falar da possibilidade de termos uma sociedade verdadeiramente igualitária, que verdadeiramente respeite as pessoas em suas diferenças. E é importante, a gente sempre gosta de começar as atividades do PCRI, eu não comecei assim, já vi que eu tenho 1 minuto, pedindo a Deus, aos orixás, à espiritualidade do bem, cada um em seu credo, cada um em sua religião, inclusive os que não têm religião, que tenhamos uma atividade positiva e produtiva, porque nós estamos falando de infância, nós estamos falando de construir uma sociedade de futuro. Sem crianças, sem infância, não há futuro. E todos e todas, Imaculada falou aqui do lugar de fala, de mulher não negra, de mulher branca, sim, toda a sociedade precisa enfrentar o racismo, não é, secretário? Negros e não negros. Combater o racismo é um dever de todos nós. Para que a gente possa lembrar da frase do Mandela, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem, por sua religião, que a gente precisa aprender. E esse aprendizado precisa ser também na perspectiva de um aprendizado de conhecer a nossa verdadeira história. Se para odiar a gente precisa aprender
a gente também pode ser ensinado. Olha a sociedade, olha a juventude que está vindo nos ensinando sobre diversidade, sobre combate ao racismo, sobre reparação. E é esse aprendizado, mas não numa perspectiva de um amor passivo. A gente precisa de um amor pacífico, porque ser passivo é diferente de ser pacífico. A gente não pode tolerar discriminações e desigualdades. A gente precisa permitir que a nossa juventude tenha o direito de uma vida plena e digna. A gente quer uma sociedade que seja melhor para todas as pessoas, negros e não negros. Muito obrigada. Obrigada, Hilda. Obrigada, Maíra. E muito curioso, né, pensar que esse debate sobre equidade racial nas políticas públicas, né, data só 20 anos, e a gente está há tanto tempo falando de democracia. Inclusive, é muito importante a gente estar aqui nesse espaço, trazendo esse debate, porque não tem como a gente avançar, né, na pauta democrática sem falar sobre enfrentamento ao racismo. E queria convidar agora minha querida Ismênia Miranda, que é vice-prefeita de São Luís, que vai poder também compartilhar como é que tem sido essa experiência de promover, né, essa pauta dentro da gestão municipal. Muito obrigada, Maíra. Gente, muito feliz de poder estar aqui. Quando eu recebi o convite, fiquei extremamente feliz de poder participar desse momento, de compartilhar nossas experiências. E a nossa fala ela é muito parecida no sentido dessa reparação que demora a chegar. São Luís do Maranhão completou 411 anos e até maio de 2023 não tinha um único sequer organismo dentro da gestão municipal que tratasse especificamente de pauta racial. Então, foi a primeira vez, foi criada em São Luís uma coordenadoria municipal de promoção de igualdade racial vinculada ao gabinete da vice-prefeitura. Foi uma conquista longa, de muito desafio, de mesmo comprar briga, essa que é a verdade. Porque a gente ainda precisa explicar o porquê de estar aqui. É outro desafio, além de todos os desafios, enquanto gestores e pessoas pretas que querem ocupar espaços de poder, que querem fazer com que mais jovens ocupem esse espaço de poder, a gente ainda precisa se esforçar absurdamente para poder convencer as pessoas do quanto que isso é importante. Né? Então, foi uma grande conquista para nós, enquanto uma cidade preta, em que você tem um estado que, marcado por 74% da população, é preta no estado do Maranhão, né? É negra, a cidade é negra. E, para a gente, foi essa conquista. A gente tem vivido um momento de ciclos virtuosos, eu gosto de dizer assim. Em 2019, foi certificado o Quilombo da Liberdade como o maior quilombo urbano da América Latina, que envolve cerca de 4 bairros e que tem uma característica muito marcante. Né? O nome quilombo, o próprio termo quilombo urbano, ele foi sendo ali cunhado há um pouco há menos tempo do que o termo geral, o conceito geral, e foi trazido para essa sua contextualização dentro da cidade de São Luís, porque a gente tem ali um espaço que era muito um espaço de território em que essas pessoas se identificavam em forma de características e identidades. E pessoas que vinham da região onde eram muito marcadas pela presença de quilombos, na região da Baixada do Maranhão. E desde o momento dessa certificação, a gente percebeu que, nesses anos, o bairro em si, todo o território, não só o bairro da Liberdade, mas outros envolventes, eles foram ganhando uma visibilidade muito maior na cidade, dentro das políticas públicas locais, mas também até federais, comentava com as meninas agora há pouco, e isso tem sido muito bom para a gente. E lá dentro é que, basicamente, a gente tem a principal escola que hoje desenvolve o melhor trabalho dentro da concepção do PIA, né, dessa primeira infância antirracista. A gente já faz parte da agenda Unicef, especificamente em três vias, né, saúde, educação e assistência social, e nós também temos uma agência municipal de desenvolvimento econômico e social que também esteve atrelada nas ações da agenda Unicef. Temos um grupo específico, lá da Cidade Operária, que foi citado aqui, as meninas do projeto Menina Cidadã, mas dentro do Quilombo da Liberdade tem se desenvolvido ações muito importantes para o fortalecimento de identidade. Eu costumo dizer que é dali que a gente vai conseguir envolver toda a cidade nessa política pública antirracista das crianças.
né, porque ali tem feito esse trabalho de identificação. Então, um projeto muito bem desenvolvido por professores de uma unidade específica que fica bem no centro do Quilombo Urbano, seguindo o passo a passo, mas começando pelo que se entende que é esta primeira infância. Nós temos as creches lá que pegam a partir de 2 anos de idade, e essa creche em específico, essa creche escola, ter feito esse trabalho que ele não se pauta apenas no mês de novembro, que é uma coisa que a gente também está lutando para quebrar de algumas escolas que insistem em só trabalhar pauta racial no mês de novembro, como se a gente não fosse preto o tempo todo, né, a vida toda. E essa escola tem feito esse trabalho que tem sido o nosso projeto piloto, de conhecimento da identidade desse território. As professoras saem com as crianças para conhecer o território, levam moradores mais antigos para dentro da escola, para contar um pouco mais da história do bairro por essas pessoas. São os moradores antigos que vão até a escola contar a história daquele bairro. Essas crianças saem em visitação às mais diferentes casas e sedes de expressões culturais, porque esse Quilombo Urbano ele é de uma riqueza danada, absurda em termos de expressões culturais. Lá nós temos grupos de bumba meu boi, de tambor de crioula, de blocos afros, de blocos tradicionais de carnaval, além do reggae, também muitas casas, muito terreiro. É um bairro, é um território que ele é muito marcante por esse aspecto cultural muito forte. Inclusive, recentemente, nós recebemos a ministra Margareth Menezes, que foi fazer o lançamento do projeto Lei Rouanet nas favelas, justamente porque esse espaço, território, ele tem ganhado essa visibilidade muito bacana, muito importante, não só para a cidade, para o território em si, mas, a partir dele, para conseguir se disseminar para os outros territórios na cidade também. Então, o nosso projeto inicial ele tem se pautado nessa identidade das crianças. Muitas delas, inclusive, são filhas de pessoas que estão nessas manifestações culturais específicas e elas são provocadas a trazer isso para dentro da escola e não olhar isso como sendo a tal da contribuição dos negros na nossa cultura. Isso não existe. Lá no bairro da Liberdade, no território da Liberdade, não existe a contribuição. Ali é a própria identidade, é o próprio âmago do território, e isso a escola tem feito um trabalho excepcional de excelência, né, para que, de forma nenhuma, a cultura negra seja vista como algo de fora, mas de dentro. Então, para nós, ali em São Luís, esse tem sido o nosso projeto, que, a partir da lei, a gente pretende estender para toda a cidade a forma de trabalhar essa identidade do território, enquanto São Luís é uma cidade preta. Muito obrigada. Obrigada, Ismênia. Adorei essa frase de que a gente não é preto só em novembro, né? E a gente não é só preto na educação, não é só na saúde, não é só na assistência, não é só na cultura. Então, falar sobre enfrentamento ao racismo nas políticas públicas é falar sobre intersetorialidade, né? E repetir mesmo, né? Ser a pessoa chata que repete, porque, né, é isso, né? Não se faz nada assim, sem insistência e sem resistência também. Então, queria passar a palavra para a Rose, que é coordenadora de política de saúde integral da população negra do Recife, e vai compartilhar um pouco com a gente como é que é em Recife, Rose. Então, boa tarde a todas, todos e todas. Obrigada, Maíra. Queria saudar aqui essa mesa maravilhosa, na pessoa de Iago, do Rio de Janeiro, Oilda, de Salvador, Ismênia, nossa vice-prefeita de São Luís, e nosso vice-prefeito de Belém, né? Então, para mim é uma honra, né, uma felicidade também, Oilda, estar aqui dividindo esse momento, né, com pessoas que estão num processo, né, de longos anos, enfim, no combate, na verdade, no movimento antirracista. Então, Maíra, pois bem, Recife é uma cidade que nós temos hoje 62%, em média, de população autodeclarada preta e parda, população negra, segundo o último IBGE de 2010, que é o oficial, porque a gente ainda não tem, né, o término da oficialidade desse IBGE mais recente. No entanto, é uma cidade que tem toda uma diversidade, né, racial e uma diversidade de populações, de povos, comunidades e expressões dentro das suas comunidades, periferias, quebradas, favelas, né? Então, Recife se coloca
dentro de um cenário, né, de muitos desafios, onde o racismo ele impera em vários locais da cidade. E aqui, né, partilhar um pouco das experiências enquanto Prefeitura do Recife, no qual represento aqui o prefeito João Campos, a vice-prefeita Isabela de Roldão e a secretária de Saúde, Luciana. Eu sou profissional de saúde há 17 anos, sou uma mulher negra ativista, mãe de um jovem de 17 anos, um jovem negro, e venho no meu processo de consciência racial já há alguns anos, desde a minha adolescência, e olhar para essa plateia, ver muitos adolescentes e jovens, de fato, me reencantar e acreditar, continuar acreditando nesse futuro, nesse movimento de antirracismo, né, num processo de uma cidade ou de cidades, né, quem sabe, livre, né, desse mal grande que é o racismo. E trazer um pouco da nossa experiência aqui, partilhar enquanto município. Aqui eu represento, né, a Secretaria de Saúde também. Aí Maíra traz uma questão muito importante, porque quando a gente fala sobre racismo, a gente fala de diversos processos, a gente fala sobre a nossa existência, sobre o nosso existir, né, enquanto pessoas, enquanto população negra. Mas também falar sobre saúde, a gente vai para além do adoecimento. É falar sobre acessibilidade, é falar sobre qualidade de vida, é falar sobre saneamento básico, educação, moradia, assistência. Saúde, é um campo que a gente extrapola, né, o processo apenas de dados epidemiológicos de morte, de adoecimento, né? Então, quando a gente traz essa questão quando a gente pauta o racismo, principalmente na infância, a gente está falando aí, né, de um processo de caminhos e estratégias para qualidade de vida. Partilhando um pouco das nossas atividades relacionadas ao movimento, né, a partir da Unicef, como Recife também é uma cidade que aderiu, né, ao programa da Unicef, e a gente tem um trabalho muito interessante nas comunidades, nos bairros de Recife, em especial no Ibura, que é o bairro que a Unicef, né, conjuntamente com a Prefeitura do Recife, aí trouxe a indicação para que a gente pudesse trabalhar como um bairro piloto. O Ibura, a gente tem uma população de 80% de população negra autodeclarada e várias atividades dentro desse território. E desde 2015, a gente tem um projeto chamado Ninar nos Terreiros, que é um projeto onde a gente trabalha o racismo infantil, o racismo religioso, o racismo institucional. Então, esse projeto é um projeto que a gente faz toda uma construção com as religiões de matriz africana e afro-brasileiros, terreiros, onde a gente reconhece esses espaços como espaços de promoção à saúde e promoção na saúde. Então, as atividades dentro desse projeto, elas acontecem no espaço do terreiro. A gente leva os alunos das escolas mais próximas daquele local, e ali a gente vai desenvolvendo uma série de atividades e vinculação desse espaço, né, para que a unidade de saúde da família, a unidade de saúde que estejam naquele bairro, naquele local, reconheça esse espaço e a gente possa aí fazer ou dar continuidade, né, a diversas questões relacionadas ao acesso à saúde, a discussões, principalmente trazendo o resgate da medicina, do saber ancestral na saúde. Então, é um projeto voltado para crianças, né, a partir da primeira infância, para mães também, gestantes, onde a gente traz a história de África, a gente resgata, né, toda essa oralidade, todo o nosso processo de identidade através de histórias infantis, através da ludicidades, trabalhando também nessa interseccionalidade, né, com programas dentro do campo da saúde, saúde bucal e diversos outros setores, e a gente vai fomentando e vai construindo caminhos mais fortalecedores e contribuindo também para que os índices de mortalidade neoinfantil em Recife têm crescido. Eu acredito que em outras cidades, infelizmente, a gente tem se deparado com um cenário
de mortalidade das nossas crianças num período da infância, né, bem precoce. E esse projeto já tem nos dado alguns resultados importantes no combate a essa mortalidade infantil e também, né, no movimento antirracista dentro das nossas comunidades, na saúde, na educação e em outros setores, né, no qual nós estamos aí atuando. E dizer também que meu tempo já está acabando, já vou finalizando, já acabou, né? Dizer também que é uma alegria para Recife estar participando aqui desse observatório, agradecer à Unicef e nos colocar à disposição, né, em nome de todo o grupo, que a gente tem um grupo lá, o PIA, que é formado por diversas secretarias, que, inclusive, no final desse mês, a gente vai realizar um seminário bem importante também, para a gente estar discutindo a temática. Então, muito obrigada. Obrigada, Rose. E é importante isso que você traz também sobre os indicadores de saúde, de mortalidade materno-infantil e neonatal também. E também lembrar que, quando a gente fala também sobre enfrentamento ao racismo, a gente está também olhando para populações indígenas, que também são as crianças que mais morrem no nosso país. E, por fim, mas não menos importante, passar a palavra para o nosso colega Edilson Moura, que é vice-prefeito da cidade de Belém. Com você, Edilson. Boa tarde a todas e a todos. Como todos aqui falaram, também é um prazer participar dessa mesa. E nós até iniciamos um pouco da conversa em Brasília, do último encontro que nós tivemos, né? E nos colocamos à disposição para participar, agradecer ao Iago, Maíra, pelo Unicef, pelo convite. Eu tinha colocado uma apresentação, mas eu não vou fazer, porque se colocar a apresentação vai levar um tempo maior e a plaquinha ali vai começar a ser mostrada, então eu vou tentar fazer um apanhado rapidinho. Eu quero dizer que eu cresci numa sociedade em que as nossas referências como negros eram poucas. Normalmente, no máximo que nos davam como perspectiva para melhorar de vida era ser jogador de futebol e talvez um cantor. Nada mais do que isso, não é? Nós não tínhamos referência no jornalismo, nós não tínhamos referência na medicina, até tínhamos, mas não nos mostravam as nossas referências. E a gente cresce com o propósito de mudar essa realidade. A minha geração, a geração que vem depois, a geração atual, todo mundo cresce para mudar essa realidade. Até mesmo hoje em dia, você já olha na televisão, você já vê os apresentadores negros, os repórteres negros, você já vê os filmes protagonizados por negros e aí por diante. Durante muito tempo, nós fizemos a discussão da questão da reparação, principalmente das cotas universitárias. E tentavam colocar na nossa cabeça que você alcançava a universidade por mérito. O que não nos diziam era que este mérito eram poucos que conseguiam pular naquele funil ou cair daquele funil. Porque é impossível você falar em meritocracia quando as pessoas elas não partem de um ponto comum, ou numa condição de igualdade, não parte de uma condição de igualdade. Eu não posso dizer que um aluno de uma escola de elite em Belém, ele está numa condição de igualdade de um aluno de uma área de quilombo ou de ilhas de Belém. Não está. O aluno de quilombo ou de ilha vai partir de uma condição, numa condição pior. Não é? Então, não existe igualdade. As cotas elas são necessárias como reparação, como necessidade, né, de uma população que foi historicamente excluída, historicamente abandonada. Já são 2 minutos, eu pensei que ainda estivesse no início. Historicamente abandonadas. E aí eu lembro um samba da Mangueira, que diz assim: pergunte ao Criador, quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Foi a realidade da população negra, da população indígena, das populações historicamente abandonadas.
Em Belém, para tentar acelerar, nós temos também uma coordenadoria antirracista. Além da coordenadoria antirracista ligada ao gabinete do prefeito, os principais órgãos da prefeitura também têm coordenadorias de combate ao racismo, como é o caso da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde. Cada uma desenvolvendo políticas públicas específicas e a coordenadoria geral ligada ao gabinete do prefeito desenvolvendo outras políticas afirmativas. Entre essas políticas afirmativas, nós elaboramos, por exemplo, no âmbito da educação, uma cartilha, porque quando nós chegamos na gestão, não tinha nenhum tipo de leitura para que o aluno pudesse fazer um debate antirracista. E nós criamos uma cartilha chamada Marielle Franco, de Defesa dos Direitos Humanos. E hoje essa cartilha ela funciona para os nossos alunos, para a nossa rede pública, para discutir exatamente essa questão antirracista e a importância de todos defendermos esta pauta. Né? Nós criamos um programa chamado Programa Bora Belém, que é um programa de renda mínima. Esse programa de renda mínima, ele atinge principalmente mães solos, que não tiveram oportunidade de se qualificar profissionalmente e que viviam numa condição precaríssima. E a gente criou como uma complementação do Bolsa Família para que ela pudesse manter o filho na escola. E a grande maioria dessas mães são mães de crianças negras, pobres da periferia, que durante muito tempo foram discriminadas e que ainda hoje são discriminadas. A gente faz curso de formação para os nossos guardas municipais, para que os nossos guardas municipais saibam que eles não podem abordar ninguém pela cor da pele, que eles não podem fazer discriminação entre ser branco e ser negro, que eles têm que agir com imparcialidade e que, principalmente, eles também precisam defender a pauta antirracista. A mesma coisa a gente faz com os nossos funcionários públicos de modo geral, curso de formação para que eles possam desenvolver este tipo de trabalho. Como Belém é uma cidade de ilhas, como Belém é uma cidade de quilombo, e eu já vou concluir, é uma cidade de ilhas, é uma cidade de quilombo, né? A gente desenvolve a Semana do Bebê Quilombola, em parceria com o Unicef, em parceria com o Instituto Piabiru, quando a gente faz todo um trabalho de atendimento médico, de atendimento odontológico, de trabalho educativo, mas, principalmente, um trabalho para mostrar que todas aquelas pessoas têm direitos, que qualquer tipo de discriminação, elas deverão recorrer ao município para que o município as defenda contra aqueles que tentam discriminá-las. Então, eu teria aqui uma série de coisas para falar, mas o tempo ele é exíguo e eu entendo, porque todo mundo precisa fazer o debate. Um grande abraço e boa tarde. Obrigada, Edilson. Não fiquei pensando o quanto também é importante e urgente, né, esse exercício de letramento e conscientização racial, né, para que falar sobre raça, sobre racismo, sobre as diferenças deixe de ser um tabu, né, e o quanto que, de novo, isso começa nesses primeiros anos de vida. E antes de passar para uma rodada rápida de perguntas, queria também perguntar a opinião do Iago e a sua percepção em relação a tudo isso que foi dito, como que todos esses esforços também dialogam com a proposta, né, da Rede de Cidades Antirracistas e também com o trabalho da Prefeitura do Rio. Sim, primeiro eu me sinto contemplado pela fala de cada um de vocês e inspirado também a estar conversando, estabelecendo um diálogo com as experiências da cidade. A primeira conversa que eu tive com a Hilda, por exemplo, a Salvador não foi convidada para a Rede de Cidades Antirracistas como cidade de referência à toa. São 20 anos de experiência em que tem um órgão dentro da administração pública
uma perspectiva antirracista, não uma perspectiva, bom, eu não sou racista, se assume com esse propósito e um propósito de reparação, né? Que para a gente entender aqui no Brasil, a gente tem uma discussão fundamental, né? Que está entre reparação e ações afirmativas. E não são coisas opostas, né? Tantas ações afirmativas, elas que nos trouxeram até aqui, muito embora, como eu apresentei antes, são poucos os passos, mas nos trouxeram até aqui. Mas a proposta de reparação, como a Wilda trouxe, é importante, porque a reparação ela vai em busca de justiça, né? Há tantas injustiças que o nosso povo ainda vem sofrendo. Me conectei também com a fala da representante de Recife, da Coordenadoria de Saúde Integral da População Negra. A Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial aqui do Rio de Janeiro hoje está instalada na Casa Civil, porque o Eduardo Paes entende que, a partir da Casa Civil, a gente consegue se capilarizar pela administração pública da Prefeitura do Rio de Janeiro. E, assim, a gente consegue criar conexões, ou seja, toda prefeitura ela tem que estar comprometida com o antirracismo. E, recentemente, nós, da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, nós participamos de uma comissão em que criou uma equipe de saúde integral da população negra na Secretaria de Saúde. Então, como nós tratamos de um tema que é atravessado por muitos fatores, e por isso é um tema transversal, a gente também teve participação na Secretaria de Saúde com a criação dessa equipe de saúde integral da população negra, que foi muito importante, uma conquista enorme para a cidade do Rio de Janeiro. E também a gente tem alguns outros órgãos dentro da Prefeitura, não é só a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, nós temos a Gerência de Educação das Relações Étnico-Raciais, porque entende também que na educação não basta ter só a secretaria comprometida com a Lei 10.639, é preciso ter um núcleo ali em que vai tratar disso pedagogicamente nas salas de aula. Ou seja, as contribuições que foram trazidas aqui, elas se conectam muito com o propósito da Rede de Cidades Antirracistas, ao mesmo tempo que a nossa coordenadoria cria laços com a sociedade civil a partir do que a sociedade civil já estabeleceu e já vem construindo. Vou tentar rapidamente aqui citar um exemplo, que é do Instituto Unicojá. Nós temos um termo de convênio com esse instituto, que, na verdade, é um terreiro em que crianças das escolas municipais são levadas até lá para passar um dia no terreiro, não para ter necessariamente uma educação de religiões de matriz africana. Não, é para vivenciar uma experiência de retorno à África. Não que isso seja possível do ponto de vista epistemológico, mas é possível experimentar e empoderar essas crianças com a epistemologia nossa, original. Então, as crianças, ao chegar no terreiro, elas ficam descalças e para receber um novo nome. E esse novo nome é um nome iorubá, é um nome banto. E elas dão voltas em uma árvore para que tenham a mesma experiência que os nossos ancestrais, os nossos antepassados tiveram, como foi chamada a árvore de esquecimento, lá nesse terreiro, é a árvore para ter memória, para relembrar. Então, essas crianças têm, por pelo menos um dia, uma experiência imersiva na vivência que os nossos ancestrais tiveram, muito embora tenha sido uma experiência brutal, a gente promove ali, junto com o Instituto Unicojá, o pai Rogério, que coordena o projeto, uma experiência de empoderamento. É o inverso. Então, espero que essa reunião aqui, assim como prometido pela Imaculada, da Unicef, que ela possa se desdobrar, que a gente possa puxar o fio dessa conversa e tecer novas experiências e implementar novas experiências públicas, a fim de que a gente conquiste uma sociedade de equidade racial.
Maravilha. Obrigada, Iago. Lembramento. Alguém tem alguma sugestão? Bom, também pode ser uma sugestão, mas alguma dúvida, algum comentário? Acho que a gente tem tempo só para duas perguntas ou intervenções no máximo. Sem empurrar, gente. Meu nome é Luiz Cláudio Peixe. Minha família tem um trabalho de 25 anos voltados para a questão racial através da cultura, chamado Ponte Chique Charme. Eu gostaria de agradecer e muito ao Iago Feitosa essa parceria estabelecida conosco e assim nós caminharmos juntos nessa luta que nós estamos tanto tempo aí, nós vamos conseguir combatê-la. Muito obrigado, Iago Feitosa. Meu máximo respeito. O Peixe e o Guilherme, eles têm um projeto na Zona Oeste. Licença, preciso dizer isso. É que nós temos o 20 de novembro aqui no Rio de Janeiro e, claro, a nossa luta é o ano todo e eles fazem isso na Zona Oeste e eles me convidaram para ver, né? Então, nós fizemos a abertura do Novembro Negro em 2023 pela primeira vez na Zona Oeste. Isso foi possível por conta do trabalho deles, que eles colocam que 100 mil pessoas lá, 120 mil pessoas. Enquanto, às vezes, aqui no centro, a gente não consegue colocar 100 pessoas, na Zona Oeste, que é o lugar mais periférico da nossa cidade, eles estão colocando mais de 100 mil pessoas. Olá, boa tarde. Eu sou a Juliana Carmo. Primeiro, queria agradecer essa mesa linda, porque a gente vai se identificando a cada fala de vocês. Obrigada, Iago, pela sua representação aqui na nossa cidade, que é muito importante, principalmente para nós que somos jovens e estamos nessa luta, sentindo no nosso corpo diariamente. Eu também sou da área da saúde. Eu moro em Barros Filho. Aqui no Rio, a gente fala que a gente é cria. Então, eu sou cria da Pavuna. Barros Filho fica na Grande Pavuna. E, atualmente, eu atuo na linha de cuidado de refugiados e migrantes da Angola, do Congo e de Camarões. E aí eu queria entender primeiro com você algumas estratégias e apoios que existem aqui na nossa cidade, até para eu conseguir levar essas informações para eles. Porque um dado que a gente percebe, são que essas crianças, na sua primeira infância, nos EDs, né, que são as creches, elas têm um problema de socialização, mas também de saúde mental. Então, isso tem afetado bastante nessa nossa questão. Está sendo um desafio muito grande. E, para os demais que fiquem na mesa, essas estratégias que vocês usam na região de vocês, entendendo que existe a população indígena, os quilombolas, mas também a população ribeirinha, que também é muito vulnerável, a gente não pode esquecer. E aí eu queria saber um pouquinho dessas estratégias. Obrigada. Só mais uma pergunta. Boa tarde a todos e todas. É um momento único esse. Hoje, aqui, neste momento, eu estou exaltando uma pessoa muito maravilhosa que eu conheci, que é novo, é uma CP nova, uma coordenadoria da igualdade racial nova. Eu sou Fátima Araquia, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Direito do Negro do município. Tá? E o meu prefeito, ele é muito comprometido com a causa. Quando ele bota esse rapaz jovem com esse empreendedorismo enorme, que eu já digo empreendedorismo, porque o que ele repassa, o que ele participa, ele é comprometido. Isso é muito bom. Falar das nossas crianças é muito melhor, porque, quando falo nossas crianças, eu estive. O que me trouxe a falar aqui agora, eu tenho atuação em vários municípios, então, enquanto presidente, e onde eu estive com o nosso povo, para o nosso povo, com o nosso povo, vamos aquilombar. E o nosso povo eram crianças ontem, que eu fui fazer doação de
comida. E eu chorei muito. E hoje, vendo essas falas, esse comprometimento, quando fala Angola, quando fala outros, não é só aqui, está no mundo. E hoje, quando eu vejo o Iago Feitosa falar dessa igualdade étnico, essa igualdade igualitária para todos, que aí diz assim, não, vamos parar, não basta ser racista, tem que ser antirracista, não. Não tem que ter racismo. E não tem que ter preconceito nem nada, são duas coisas diferentes. Então, as pessoas precisam estar mais sábias. Vamos multiplicar esse saber, essa fala que está aqui. Quando eu falo isso, eu ando com ele, eu vejo o trabalho. Por que eu me fez falar? Porque é uma pessoa que está trazendo e multiplicando isso. Parabéns. Venha mais, Iago Feitosa. Obrigada. Obrigada. Sugiro que, como a gente está com o tempo já esgotado, sugiro que, Iago, se você puder responder a Maria do Carmo, né, depois no... Ju Carmo. Se você puder responder a Ju Carmo depois. Tá bem. Agradeço. Dá tempo só da gente passar a palavra em um tweet? Tá. Então, em um tweet, uma fala de encerramento dos nossos convidados. E também, desde já, queria agradecer à Coordenadoria de Relações Internacionais, na figura da Camila, que também é nossa timekeeper. E também a minha colega Imaculada, pela parceria, e Dani Brum, e Célia, e Joana, e todo o escritório do Rio de Janeiro. Dizer, mais uma vez, da felicidade de estar aqui, e o quanto que esses momentos eles fortalecem a luta. E mostra que a gente não está numa luta só. Porque, em muitos momentos, e eu falava com o Ose, sobre como a gente se sente só numa luta que é de muita gente, a questão é estar nesses espaços de poder. E eu sou uma mulher preta na vice-prefeitura de uma cidade negra que nunca teve um prefeito, uma prefeita, uma vice-prefeita negra. E que o quanto que foi difícil para mim, porque parece que eu comecei a receber um monte de demanda represada e as coisas chegavam até no meu telefone pessoal, sabe? E o quanto que aquilo pesou em cima de mim. Eu disse, nossa, eu acabei de chegar. E os problemas que de uma cidade centenária chegaram para mim, né? E o quanto que, para a gente, ali, eu nem digo a sensibilidade, mas é a percepção e o reconhecimento que foi colocado aqui do gestor, de ver o quanto que a nossa cidade era carente de ter esse organismo hoje. Lá também eu chamei o Iago de Felipe, porque o nosso coordenador também é um menino de 20 e poucos anos, e que está ali ligado à vice-prefeitura pela mesma questão. Não está ligada, a maior parte das coordenadorias de São Luís são ligadas à Secretaria de Governo. E essa ficou ligada à vice-prefeitura justamente porque eu digo que lá eu consigo articular com todas as secretarias da Prefeitura de São Luís, né? Então, dizer que é um trabalho que ele continua, que muita gente veio antes da gente, mas que a gente está trabalhando também para quem está aqui, para quem vem depois, segurar na mão e conseguirmos, né, juntos, a gente conseguir ter equidade racial de fato. Que esses números que representam a população lá no IBGE eles estejam representativos em outros espaços também, já que nós somos mais de 50% da população negra do país, que nós tenhamos 50% de representação em todos os campos, né, e todos os espaços de poder também do nosso país. Muito obrigada. Obrigada, Zimena. Parabéns. Bom, agradecer também ao convite, muito feliz de participar desse momento aqui, é um momento especial, né? Só para responder rapidamente, como a minha cidade é uma cidade com ribeirinhos, nós temos escolas nas áreas ribeirinhas. Quando é uma comunidade muito pequena, nós temos lanchas que vão buscar e levar para uma comunidade próxima. Nós temos postos de saúde próximos também, e nós criamos uma unidade básica de saúde móvel, que é uma lancha grande, com todos os equipamentos, que vai atendendo essas populações ribeirinhas e população de ilhas também. Então, a gente tem muito esse cuidado, principalmente na área da saúde e na área da educação. Tá, gente? Eu já dizia o Raul Seixas,
O sonho que se sonha só é apenas um sonho. O sonho que se sonha junto vira realidade. Vamos trabalhar juntos que a gente constrói um mundo melhor para todos nós e para todas as nossas crianças. Então, de verdade, agradecer imensamente pelo convite, à Unicef, à CEPI, e aqui, Iago, também estendo a fala da nossa presidente pela atuação, e o agradecimento por Salvador ter sido convidada como cidade de referência. Também me permitam me dirigir à colega que fez a pergunta há pouco. E o tempo é muito curto, né? A gente fica sem poder trazer, graças a Deus, aos orixás, à espiritualidade do bem, são 20 anos, então são muitas políticas públicas. Então, o subtema dessa nossa atividade de hoje, como avançar nas políticas públicas, né? Primeira infância antirracista, como avançar. Então, é materializando, operacionalizando, levando para a prática. A secretária da Reparação gosta muito de dizer, nosso secretário-geral Luciano Sandes, que tudo que tinha que ser escrito já está escrito, agora a gente tem que colocar em prática. Então, Salvador tem o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. É a primeira cidade no país a regulamentar esse estatuto em sua integralidade. Então, todos os eixos do estatuto estão no decreto 34.799 de 2021, para quem quiser ter acesso nas leis municipais. Todo o estatuto, inclusive, transversalizando essas ações para a primeira infância antirracista em todos os eixos do Estatuto. É de falar, quando mencionamos comunidades ribeirinhas, e aí nós temos as comunidades também remanescentes de Quilombo em Salvador, foi inaugurada a 2ª Casa do Estudante Universitário Quilombola em Salvador. Salvador tem uma ilha, que é a Ilha de Maré, e essa Ilha de Maré, muitos estudantes não podiam acessar o ensino acadêmico, ir para a academia, porque tinha um mar, não é, Luciano? Distanciando. Valéria fica ali pertinho. Então, quando a gente sai ali do porto, a gente fica se perguntando como aquelas crianças e aqueles jovens que não tinham a oportunidade, e aqui com essa juventude de hoje. Então, Salvador tem a 2ª Casa do Estudante Quilombola, casa universitária, com toda a estrutura para que aqueles jovens que estão na ilha, separados pelo mar, possam ter o acesso a uma vida digna e plena de direitos. Cerca de 50 estudantes que outrora achavam que não iriam entrar na universidade, e no início eles diziam isso, não, a gente não vai conseguir passar, estão em todas as universidades, Universidade Federal, na UNEB, das particulares, e com acesso a um equipamento digno, a uma estrutura que, quando a gente chega na casa, nas casas, é a 2ª casa, a gente fala, eu colocaria o meu filho, a minha filha aqui, porque é assim que a gente quer, com toda a estrutura, com a internet, com máquina de lavar, com toda a estrutura da casa, e os estudantes precisam fazer o quê? Estudar e construir uma sociedade melhor. Então, essa materialização do Estatuto a partir da regulamentação nos permite, em todos os eixos, dizer que, sim, nós queremos uma sociedade que seja melhor para todas as pessoas, e a partir dessa transversalidade em todos os eixos. Muito obrigada, Unicef, muito obrigada, CEPI, muito obrigada a todos vocês. Posso? Então, eu queria encerrar essa minha participação aqui, trazendo um pouquinho, né, de forma breve, os meus agradecimentos, né, ao Conselho Municipal de Política de Promoção de Igualdade Racial, a todo o controle social na cidade do Recife, porque sem controle social, sem movimento social negro, no Brasil não existiria políticas, né, de reparação, políticas, gerências, coordenadorias. Então, as políticas elas acontecem hoje, né, no seu processo de implementação devido a toda a força do movimento, né, social negro no Brasil. E Recife, assim como Salvador, né, uma cidade onde tem uma liderança negra muito expressiva, né, que, inclusive, né, no ano de 2004,
trouxe a implantação do Programa do Combate ao Racismo Institucional, né, o PCRI, que deu origem também à Gerência de Igualdade Racial, viu, Iago? Né, lá na cidade do Recife, onde a gente tem uma ramificação pelas secretarias na educação, a gente tem um grupo, o GTR, nós temos vários outras gerências e coordenadorias em outros setores e secretarias na cidade do Recife. E aqui também eu queria abrir também um breve espaço para responder a nossa colega sobre a questão das populações, né, em comunidades, e principalmente a nossa população ribeirinha, lá de Recife. A gente tem uma população de marisqueiras, pescadoras, muito expressiva, dentro do eixo da cidade do Recife. Então, a gente tem um trabalho interessante, importante, em vários aspectos, na saúde, na educação, com essas mulheres, né, que boa parte elas chefiam as suas famílias, e muitas vezes elas não conseguem acompanhar os filhos, né, os netos, elas não conseguem acompanhar algumas rotinas da casa, porque elas precisam se dedicar em horários exaustivos, né, e muitas vezes é algo que traz danos grandes à sua saúde. Então, a gente tem um programa também voltado, né, à saúde dessas mulheres marisqueiras e pescadoras que têm algumas patologias importantes para a sua atividade profissional. Então, reconhecer essas especificidades é trazer aí um olhar de reconhecimento, né, é resgatar um pouco também da nossa, né, do nosso saber ancestral. Dizer também que Recife tem uma população indígena não aldeada dentro da cidade, né, onde a gente também já faz um trabalho, inclusive, com o PIA, né, para essa população, e uma população de imigrantes, porque dentro do Nordeste, Recife é a cidade que mais recebe imigrantes, né, e a gente tem feito também um trabalho voltado para a primeira infância, né, com essas crianças que chegam até a nossa cidade. No mais, agradecer à Unicef, né, ao PIA, agradecer também, né, à Secretaria de Saúde lá de Recife, à Prefeitura do Recife, e dizer que a gente está à disposição para as próximas discussões, para os próximos diálogos. Obrigada. Obrigada. E antes que a gente seja expulso do palco, vamos só tirar uma fotinho? Onde é que você vai com essa?